Tudo bom, pessoal? Então, hoje estou aqui para falar com vocês sobre o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, um antídoto para o caos. Antes de começar, gostaria de dizer apenas que este livro e qualquer outro que eu vir a falar vai estar na descrição desse vídeo, o link para a compra dele na Amazon. Caso queiram adquirir o livro, pelo meu link vocês vão estar me ajudando. Já deixo aqui meu agradecimento para todos que compram pelo meu link. Também estou deixando aqui o link do meu blog, caso queiram dar uma olhadinha. E lembrando para curtirem, se inscreverem no canal, caso tenham gostado do conteúdo. Sempre falo sobre livros. E agora já estou aqui faz um ano. Nesse dezembro estou completando um ano de canal. Então, para começar a falar sobre esse livro, vou dar uma rápida explanada de quem é Jordan Peterson, porque nesse caso eu acho que é aquele tipo de livro que dá para dizer que talvez o autor esteja valendo mais do que o livro, ou alguma coisa assim, porque ele é uma figura conhecida. Eu acredito que o sucesso do livro tem aumentado o reconhecimento dele, a popularidade dele. Mas o fato é que ele já era uma pessoa influente antes disso. Então, Jordan Peterson é um psicólogo, ele é um professor universitário, ele é canadense e ele é conhecido por seus muitos vídeos no YouTube. Aulas que ele fez, ele grava e publica, entrevistas, existem diversas. E ele é um cara que não tem medo de dar a sua opinião. Então, ele acaba sendo polêmico muitas vezes, que eu acho que é o que acontece. Quando a gente realmente fala o que pensa, a gente acaba saindo do território da neutralidade, e o Jordan Peterson é conhecido por se posicionar de uma forma que acaba, talvez ele não se defina dessa forma, mas acaba agradando muito mais, eu acredito, o pessoal da direita e o pessoal conservador, talvez. Então, ele acaba gerando antipatia com ideologias de esquerda, mas com ideólogos, muitas vezes. Inclusive, acaba caindo também um pouco o pessoal da direita, às vezes. Mas, neste livro, 12 Regras para a Vida, eu sinto que ele consegue atingir um número maior de pessoas, independente da ideologia que tenha, da visão de mundo, porque ele está falando aqui de regras de vida que servem para o ser humano, independente da sua crença, do seu ponto de vista, muitas coisas ele acaba sendo útil, vamos dizer, para questões existenciais, questões práticas da vida. Mas claro que neste livro ele também vai filosofar bastante. Ele usa religiões como exemplo, mas ele acaba se fundamentando bastante, ele admite isso, na religião que ele mais conhece, que é a católica. Ele mesmo, eu acredito que seja católico, por tudo que ele fala no livro, embora às vezes ele tenha algumas opiniões que eu achei assim um pouco mais progressistas, talvez, do que o que o próprio catolicismo ensina, mas ainda assim ele tem um viés muito, muito forte religioso, católico, cristão, e ele vai usar vários elementos aqui para fundamentar as opiniões dele. Então ele fala muito sobre literatura, ele fala muito e muito bem sobre contos de fada, especialmente dos clássicos da Disney. É muito legal ver o quanto ele consegue aprofundar e esmiuçar as histórias clássicas que a gente conhece, como Pinóquio, a Branca de Neve, a Bela Adormecida. Eu gosto muito dessas temáticas e ele faz isso muito bem. Ele fala muito sobre outros psicólogos que foram famosos, né, como Jung e Freud, e ele vai dar então essas 12 regras para a vida, que eu diria assim, que apesar dos títulos, eles não comunicam necessariamente bem sobre o que vai falar aquele capítulo, então ele realmente aprofunda a questão, ele vai a fundo de uma maneira que ele faz antes de chegar na questão em si, toda uma análise, muitas vezes, da sociedade, da engenharia social, como ela está formada hoje, da nossa cultura. Ele fala muito sobre a cultura e puxa diversos exemplos até finalmente conseguir chegar na questão bem focada que ele quer trazer. É um livro que eu acho que ele lembraria um pouco autoajuda ou um pouco de filosofia. Eu não li muitos livros de autoajuda, mas sinto que ele realmente extrapola um pouco a questão da autoajuda. Ele não tá só dizendo assim um conselho, o que tu pode fazer que vai melhorar a tua vida ou te fazer mais feliz. Ele ultrapassa um pouco disso, falando também sobre o mundo que a gente vive, a sociedade, a cultura. Então a primeira regra, o nome dela é interessante, é costas eretas, ombros para trás.
Então, neste capítulo, ele vai explorar a questão da postura corporal, mas como eu disse, ele não fica só nisso, ele vai muito além. Ele usa vários exemplos, ele fala muito sobre os crustáceos, no caso das lagostas, então ele se utiliza muito de meios científicos, estudos acadêmicos, para comprovar coisas que ele quer se referenciar também ao mundo humano. Então ele vai falar sobre a questão das lagostas quando elas brigam, que uma sai perdedora e outra sai ganhadora. Então isso também tem a ver com o nosso funcionamento, o funcionamento do animal, que ele fica cheio de serotonina, então existe toda uma questão hormonal que está por trás da vitória, do se sentir um vencedor, um ganhador, e nós, humanos, também temos isso, quando a gente se sente animado com a vida, guerreiro, quando a gente sente que se impõe, isso tem uma questão hormonal dentro de nós, de serotonina, de dopamina, de uma série de hormônios que sinalizam isso, e ao contrário, hormônios como cortisol e outros, ele vai esmiuçar isso, fortes no nosso corpo quando a gente está com um espírito mais derrotado, entristecido. Então ele vai utilizar essa questão da postura para dizer que a gente pode tentar usar isso a nosso favor. Mesmo se a gente estiver numa situação ruim da vida, se sentindo derrotado por conta do nosso emprego, da nossa condição social, do casamento, enfim, seja qual for a questão de vida que a gente está, ficar com as costas eretas e os ombros para trás, porque a nossa postura, ela não só muda a forma com que os outros vão nos enxergar, mas a nossa percepção de si mesmo. O quanto a gente acredita em nós mesmos, no fundo, é o que está por trás de como a gente encara as coisas da vida, o quanto a gente se prepara para os desafios e mesmo para se apresentar diante dos outros. Então eu achei um bom conselho mesmo. A outra regra que eu queria comentar é a regra número 4. Compare a si mesmo com o que você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. O crítico interno. Era mais fácil para as pessoas serem boas em alguma coisa quando a maioria de nós morava em comunidades pequenas e rurais. Uma pessoa poderia ser a rainha do baile. E aqui nesse início, então, ele vai falar que cresceu no interior também, numa cidade pequena, no Canadá, e lá ele percebia isso. Alguém era muito bom em soletrar, o outro era o profissional da cidade em determinada área. Mas quando se vive em grandes centros urbanos, ele dá o exemplo de Nova York, por exemplo, existem mais tantas outras pessoas tão boas ou melhores do que tu em relação a alguma característica, né? Beleza ou em alguma atividade, no trabalho. Existem muitas pessoas brilhantes, então isso ofusca o nosso brilho e faz com que a gente se sinta menor. E ele vai falar também em relação à internet, Instagram, as redes sociais que a gente tem, elas também estão sempre lá como comparativos muito fortes de sucesso e felicidade, que é isso que as pessoas demonstram, mostrar para as pessoas o que há de melhor em nós, na nossa vida. Ninguém vê o que é obscuro, o que não é tão bom, e a gente inevitavelmente acaba se comparando. Até mesmo a atriz mais deslumbrante de Hollywood algum dia se transforma na Rainha Má, em uma vigilância eterna e paranoica pela próxima Branca de Neve. Existem várias graduações de bom. A gente não deveria ser tão simplista em chamar alguém de com sucesso e o outro de fracassado. Esse aqui é o bom e o outro é ruim. Existem várias formas de ser bom, seja por uma característica específica que tu leva o teu trabalho, ou por um jeito talvez não tão brilhante quanto o outro, mas que também tem a sua graça e a sua importância, né? Ele sempre faz essas misturas da biologia com a psicologia. Ele diz que o olho humano é interessante porque tem uma lente focal muito específica, bem no centro do nosso olho, bem onde a gente enxerga o foco, é onde está concentrada toda a nossa precisão do olhar. E a nossa visão periférica, ele diz que teria uma resolução muito baixa. E assim, o olho funciona não de uma visão tão metafórica em relação ao nosso pensamento. Nossa cabeça, nosso cérebro realmente precisa filtrar uma série de informações do que vê e deixar passar muitas informações, porque não teria capacidade de processar tudo isso. Então, na vida, a gente acaba focando nas nossas atividades, aonde a gente quer colocar a nossa produtividade, no que a gente vai focar no nosso trabalho, no nosso ganho de dinheiro, enfim, porque senão seriam muitas variáveis para a gente conseguir processar. E isso é bom, mas o lado mal disso é que às vezes a gente foca muito em uma única coisa que às vezes não está dando certo
e deixa de pensar em todas as outras possibilidades que a gente teria de fazer diferente alguma coisa, que a gente mude um pouco a nossa visão, a nossa forma, se a gente necessitar fazer isso. A regra número 5, então, foi, eu acho que do livro inteiro, uma das que mais me pegou. Olha o título. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles, deixar de gostar de um filho. Então, assim, como o título indica, esse capítulo, para mim, ele foi de uma honestidade muito grande, muito terrível, a ponto de conseguir falar sobre aspectos da vida familiar e de pai e de mãe que eu acredito que não se fale com tanta honestidade assim hoje. E realmente, algumas pessoas abrem o jogo e falam que o puerpério é difícil, é um período complicado, mas nem sempre, quando a gente vai procurar assuntos sobre paternidade e maternidade, a gente vai ouvir alguém falando com tanta honestidade, assim, sobre esse mundo que não é tudo lindo, não é só flores. Então, aqui ele vai falar como, por exemplo, um filho que não recebe a educação que precisa dos pais, todas as letras que esse pai e mãe, eles podem estar fazendo um mal tão grande para os seus filhos, quanto aqueles pais que são conhecidos por serem negligentes ou por serem até mesmo abusivos com os filhos, agressivos. Não dar limites para uma criança é tão prejudicial quanto. E a gente vive isso ultimamente. A gente vê restaurantes que se recusam a receber crianças porque provavelmente estão muito acostumados com aquelas crianças que chegam no ambiente público e não tem pai nem mãe que bote limites neles. A gente vê isso nas escolas, as crianças que respondem aos professores, o professor não pode atribuir para aquele aluno uma nota baixa porque a culpa não é do aluno, é do professor, ou a criança no condomínio que faz o que quiser e os vizinhos, o síndico, todo mundo se incomoda porque não tem um pai ou uma mãe para dar um limite para aquela criança, e os exemplos vão ao infinito, né, de situações que infelizmente pai e mãe não estão dando conta e as crianças estão ficando realmente rebeldes e insuportáveis até para os próprios pais. É nesse aspecto que eu acho que ele é de uma honestidade terrível, porque ele diz que alguns pais conseguem e vão desenvolvendo um rancor pelos próprios filhos. E essa raiva, o rancor, o cansaço, o estresse muitas vezes traz um lado mau, um lado ruim do ser humano, um lado de agressividade surgindo aí também, por toda a falta de limite, por todas as vezes que esses pais se omitiram em dar limites para essas crianças. Então ele vai falar também sobre os castigos físicos, que tem também um papel importante, e hoje eles estão sendo colocados num balaio, né, num farinha do mesmo saco, como se todo o castigo físico também fosse uma agressão a nível de espancamento, e é errado tu colocar essas coisas no mesmo nível. Então ele vai realmente ser honestão nesse capítulo, sabe? E falar sobre coisas que eu considero que são fundamentais. Que as crianças têm uma capacidade de ser más. Inclusive, ele vai falar aqui na página 124 uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu já pensava isso, já tinha chegado nessa conclusão na minha vida. Ele diz assim: o bullying, com a intensidade terrível com que é manifestado no pátio da escola, raramente se manifesta na sociedade adulta. O livro sombrio e anarquista de William Golding, O Senhor das Moscas, é um clássico por essa razão. Eu não poderia concordar mais. A partir de quando eu teço as minhas críticas à escola, como ela está hoje, a instituição que ela se tornou, eu vejo muito a questão do bullying. Há uns tempos atrás, eu ainda era daquele time de pessoas que diz que bullying é um mal necessário, uma espécie de formador do caráter e da força das crianças, e hoje eu discordo completamente disso, à medida que eu li um livro que se chama Eduque do Seu Jeito, de John Holt, que ele fala que o bullying, ele é traumatizante. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Realmente, não existe momento da minha vida em que eu tenha passado uma humilhação tão grande quanto eu vi na escola. Eu nunca vi uma agressividade humana tão grande como eu vi na escola. É engraçado falar isso, parece que eu tô sendo exagerada ou dramática, mas assim, as coisas que se fazem na escola, eu não sei se alguns pais esquecem o que viveram na escola, eu acho que isso é uma possibilidade, a gente esquece muitas coisas que a gente passou, ou eles não observam que seus filhos passam na escola e não percebem que não há cursinho, faculdade,
vida de trabalho que alguém vá passar por uma humilhação dessas, porque se passasse, o processo ia ser muito grande. Todo mundo ia processar seus chefes e colegas de trabalho, e com razão, por assédio moral, pelo que se passa na escola, pelo que as crianças são capazes de fazer. Eu me lembro na escola que eu tinha colegas que gostavam de brincar, de enforcar uma colega. Esse era o brinquedo deles. Eles gostavam de brincar de enforcar. Cada um puxava de um lado uma manta que ela usava e gostavam de vê-la se enforcando. E eu me lembro de ter contado essa história para um amigo e ele achou graça. Talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo ache graça. O ser humano tem um lado mau, um lado que gosta de ver o outro sofrer. E assim na escola, quando se é novo, quando se é criança ou adolescente, as crianças têm muito disso. As crianças sabem ser más, dizer palavras horrorosas, humilhar, xingar, bater, fazer todo tipo de perseguição. E isso é verdade, isso existe, e às vezes eu acho que as pessoas não querem ver, ou preferem ver como um mal necessário. E culpa de muitas vezes isso acontecer é, de novo, os pais. Então é isso que falta para os pais, chamarem a atenção dos seus filhos. E aí ele fala sobre isso, que pais não são como amigos, estar atentos, não ser preguiçoso, não ser negligente com o filho, chamar a atenção dele quando ele precisa é essencial. E infelizmente o que a gente tem visto são filhos que desrespeitam os profissionais, babá, falam todo tipo de palavrões e palavras ofensivas para os pais. Isso não é bonito, isso é horrível, vai causar um mal muito grande de pessoas que vão crescer fracas, mesquinhas, e não vão conseguir se portar em sociedade e suportar qualquer tipo de adversidade. A gente sabe que as gerações que têm saído aí têm ficado assim. Pai e mãe que não põem limite são pai e mãe que vão querer ser pai e mãe de crianças pequenas quando os filhos tiverem 40 anos. E quando esses pais estiverem envelhecidos, não vão ter um filho adulto e capaz de cuidar deles como se espera que se faça na velhice dos pais, porque eles nunca ensinaram isso para um filho. Então, assim, a sociedade toda sofre com crianças que são mal educadas e que tem muita tendência a se tornar um adulto que não toma jeito. Pitágoras, isso ele não disse aqui, mas eu conheço essa frase, ele tinha esse dizer que era: eduque os meninos e não terá que castigar os homens. Então os pais têm que se dar conta que ao não castigarem seus filhos, estão deixando na mão do mundo para que castigue os seus filhos. E o jeito que o mundo castiga é bem menos humano do que um pai e uma mãe fazem. Quando eu atendia em consultório como nutricionista, os pais simplesmente não sabiam dar limites para as crianças e elas comiam o que queriam, chegavam com os exames completamente alterados em consultório e culpavam as crianças, porque elas estavam comendo como elas queriam. E eu, que sabia que aquele não era um problema nutricional, dizia com todas as letras para os pais: crianças precisam de limites e elas têm que ouvir não. Ah, eu quero comer um sorvete. Não. Eu quero comer macarrão instantâneo. Não. Enfim, os pais não sabem dizer não. Isso é um problema seríssimo que a gente enfrenta hoje. A regra número 7, busque o que é significativo e não o que é conveniente. Ele vai falar sobre o sacrifício, a importância de se sacrificar. E uma das coisas, só isso que eu gostaria de chamar a atenção, que ele fala sobre as mulheres que realmente têm dúvidas sobre ter filhos num mundo como o de hoje, que é um mundo terrível. O sacrifício da mãe, ofertando seu filho ao mundo, profundamente exemplificado pela grande escultura de Michelangelo, a Pietà, ilustrada no início deste capítulo. Michelangelo esculpiu Maria contemplando seu filho crucificado e destruído. É culpa dela. Foi através dela que ele veio ao mundo e ao seu grande drama do ser. É certo trazer um bebê a este mundo terrível? Todas as mulheres se fazem essa pergunta. Algumas dizem que não, e elas têm seus motivos. Maria responde que sim, voluntariamente, sabendo muito bem o que virá. Como todas as mães sabem, caso se permitam enxergar. É um ato de coragem suprema quando feito voluntariamente. A regra 9, ele fala então sobre: presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Aqui teve uma parte que me incomodou um pouco, que ele fala da maneira de Freud, que ele ensinou os psicanalistas a analisarem seus pacientes sem nunca dar uma resposta realmente muito objetiva, uma opinião, o que ele chama de conselho para um cliente, para um paciente, né, para não influenciar ele. E eu particularmente discordei bastante desse método. Ele até fala no caso de uma paciente dele, que a moça
era uma paciente que, assim, era uma pessoa que não tinha protagonismo nenhum da própria vida, uma pessoa sem norte, sem noção de muitas coisas. Diz que o currículo dela era uma piada, que ela falava no currículo dela sobre sonhos que ela teve e resenhas de livros que ela leu. Então, era uma pessoa sem norte nenhum, e ele resolveu deixar que ela mesma tirasse a conclusão dela a respeito sobre como ela estava vivendo. E eu achei isso muito errado, porque assim, se ela é uma pessoa, como ele diz, que não tem norte nenhum, tudo bem que o falar é terapêutico, se escutar é terapêutico, colocar pra fora é terapêutico, mas a pessoa foi até alguém porque queria uma opinião. Eu mesma já passei uma vez por uma pessoa que eu falei meu problema e ela disse que eu tinha que concluir sozinha o que ia fazer. E eu fiquei extremamente insatisfeita com essa resposta e não me abri mais com a pessoa e não falei mais nada pra ela, porque eu acho que se uma pessoa procura um conselho é porque ela quer um conselho, mesmo que ele não seja neutro. É um conselho que quer um posicionamento. Então eu não concordei nada com Freud e com ele sobre esse tipo de postura. Eu tive uma terapeuta que ela era de uma linha humanista e ela não seguia esse tipo de ideia, ela realmente me dizia o que pensava e eu apreciava muito isso. Mas ao mesmo tempo esse capítulo ele trata de uma coisa muito importante, que é sobre pressupor que o outro tem algo importante para te dizer. Então aí que tá, mesmo se a opinião do outro for muito pendente para um lado ou para o outro, eu tenho que ouvi-lo de verdade. Por isso também que eu discordei do que ele disse, porque eu acho que o que ele continua falando logo a seguir entra em contradição com o que ele disse anteriormente, né? Se num debate nós temos que ser honestos, de pensar no que o outro está dizendo, prestar atenção no que o outro está dizendo, porque pode ter ali alguma mensagem que me sirva, mesmo que ele seja de um pensamento muito oposto ao meu, então eu deveria estar aberta para ouvir um conselho, mesmo que esse conselho não fosse neutro. Então, nesse capítulo eu encontrei algumas discordâncias. E o último capítulo que eu gostaria de chamar atenção, sei que eu já falei demais, é o capítulo da regra número 11, não incomode as crianças quando estão andando de skate. E nesse capítulo ele vai falar bastante sobre engenharia social, sobre como está a sociedade hoje, e ele fala muito sobre a educação dos meninos, particularmente, porque é típico da masculinidade ser viril, ousado, né, se expor a situações difíceis, provocar um ao outro, a competição entre homens. Ele vai entrar a fundo nessa questão e dizer que a educação hoje tem tomado rumos de que, e o entendimento de que a masculinidade está relacionada ou é igual à agressividade. Então ela tem que ser tolhida e os meninos deveriam ser ensinados a ser mais como as meninas. Dê uma afrouxada nessa masculinidade, ou como se diz hoje, masculinidade tóxica, em função da agressividade. E ele entra em sérios contrapontos aqui, dizendo que a agressividade, ela até um certo ponto, ela é necessária para a gente saber reagir a situações da vida que existem riscos, né, ou para a gente saber se defender. Então, não é de todo que a agressividade tem que ser tolhida, mas sim canalizada. E ele fala do papel masculino na história, né, e nos dias de hoje, como os homens sempre acabaram vestindo esse papel de trabalhar em locais de maior insalubridade, maiores perigos, mais calor, mais força. Os homens sempre ao longo da história assumiram esse papel, e ainda hoje esse tipo de serviço não são as mulheres que estão tomando, ainda são os homens que o fazem. E como isso é importante, e como talvez seja injusto dizer que toda a nossa história a mulher foi vítima e o homem não, o homem foi opressor, quando em muitas vezes foi ele quem foi lá trabalhar em usinas, fábricas, enfim, nos trabalhos mais difíceis e insalubres. Eles realmente fizeram o trabalho mais difícil por suas famílias, e as mulheres se beneficiaram disso. Então é injusto querer ver a história dessa forma tão unilateral. E outro livro que eu já havia lido sobre isso é o da Ana Campanolo, né, o Feminismo, Perversão e Subversão, que ela discute também bastante essa questão de como na história os homens estão sendo injustiçados, sendo vistos dessa forma tão pejorativa, e como hoje também existe muito preconceito com os homens. Que ela entra aqui em questões que ele até aborda mais de leve, ela fala mais radicalmente, que existem muitos meninos, homens, né, na escola hoje que são abusados sexualmente, e se passa muito pano por cima disso, não se discute, ninguém fala sobre isso. Enfim, muito assédio e muita perseguição para os meninos. E o autor fala aqui
em determinado ponto do livro que o filho dele está se sentindo inferiorizado, porque alguém convenceu ele disso em instituições. Então, ele vai falar sobre esse ativismo que existe, querendo depreciar a figura masculina, que eu acho que é diferente. Não é reconhecer que erros foram cometidos e que as mulheres, elas precisam ser respeitadas, que para isso eu preciso tornar a imagem do outro ruim. O outro precisa se tornar um monstro para que eu seja respeitado. Eu acho que esse não é o caminho. Então ele vai falar muito sobre isso, sobre a formação. De novo, ele entra na questão da formação dos filhos, de dar limites, de não ser conivente, mas também ele vai falar bastante sobre a questão da masculinidade, do ativismo no mundo de hoje. Então, basicamente, gente, o que eu tenho a dizer sobre esse livro? É um livro que, para mim, ele não foi um livro que me abriu muito a cabeça ou revolucionou muito o meu pensamento, porque eu sinto que eu já tinha uma sintonia grande com o que pensa o Jordan Peterson, salvo algumas coisas que algumas até comentei aqui que eu não concordei, mas eu sinto que ele fala muito bem sobre os assuntos e eu concordo com o que ele diz, com as opiniões dele, com as regras de vida, com a forma com que ele vê o mundo hoje. Eu concordo em muitos aspectos, especialmente no que diz respeito à fé e como a fé está aí para nos ajudar, nos auxiliar a viver nesse mundo. Então é um livro que eu recomendo muito, mas não é um livro que eu recomendo porque me abriu muito a mente, porque eu concordei demais. Eram coisas que para mim não foram inovadoras, eu já pensava dessa forma. Não foi um livro que me fez ver o outro lado, mas eu acredito que para muitos pode ser sim esse livro. Eu já vi pessoas falando que leram esse livro e se depararam com questões da própria vida que não estavam adequadas. E o Jordan Peterson abriu a mente, porque ele é muito sincerão, ele é muito honesto. Então vale a pena encarar, tá? Eu recomendo muito esse livro e fica aqui então a minha dica. Por favor, se gostarem desse vídeo, deem um like e até o próximo vídeo.